todos. Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia, onde o candidato Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia. Ele não está sedado, segundo o hospital, está consciente na UTI, respira já sem ajuda de aparelhos, mas estamos com o doutor Luiz Henrique Borsato, que conduziu a cirurgia, ajudado por 10 cirurgiões e anestesistas. Mas o quadro dele ainda é grave e inspira cuidados. É claro, é grave. Boa noite. O quadro ainda é grave, inspira cuidados. Nós estamos num momento muito recente de pós-operatório. Qual foi o ponto mais crítico dessa cirurgia? Estancar a hemorragia, né? Tentando não falar em termos técnicos, ele teve uma hemorragia interna grave por uma lesão de uma veia intraabdominal e acho que o ponto-chave da cirurgia foi identificar a lesão e reparar para interromper o sangramento. Ele foi submetido à ressecção no intestino grosso. Qual é o desafio desse ponto da cirurgia? Do ponto de vista técnico, não é muito desafiante. Conforme eu falei, a lesão vascular é a lesão grave, que tem que ser tratada primariamente. A lesão do intestino grosso, ela foi uma lesão grave, com uma contaminação importante de fezes na cavidade abdominal. Então, nós optamos por ressecar esse pedaço que foi lesado, uma porção pequena do intestino, e confeccionar uma colostomia. A equipe optou por não fazer, a emenda, a sutura dessas lesões. Ressecção e colostomia? Ressecção e colostomia. Ressecção é o que exatamente? Poderia explicar isso? A retirada de parte do intestino, um segmento pequeno, mais ou menos aí uns 10 centímetros, e a colostomia, quando a gente não emenda o intestino, a gente coloca o intestino exteriorizado pela parede abdominal, por onde temporariamente vão ocorrer a saída dos gases e das fezes. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo está vindo aqui para Juiz de Fora hoje à noite com a possibilidade de que ele seja transferido. Qual é a decisão dos médicos por enquanto? Foi feito um contato pessoal comigo, da equipe do Sírio-Libanês, a pedido da família. Então, nós estamos aguardando a chegada da equipe, deve ocorrer a qualquer momento. E a questão da transferência depende da estabilidade do paciente nas próximas horas. São horas muito importantes que ele vai ficar em observação na UTI. Então, em comum acordo da equipe médica aqui da Santa Casa com a equipe do Sírio, quando houver estabilidade, acredito que ele vai ser removido. O senhor acha que amanhã já pode ser removido? Talvez sim. Talvez sim. Se tiver uma evolução satisfatória, tiver estável, talvez possa ser amanhã. O candidato recebeu transfusão de sangue. Quanto sangue ele recebeu? Foram mais ou menos 4 bolsas de sangue no momento da cirurgia, em função da perda sanguínea significativa que ele apresentou. Independentemente da transferência, quanto tempo o candidato Jair Bolsonaro precisa permanecer no hospital para se recuperar? Depende muito de como vai ser a evolução do paciente. Teve um traumatismo grave, passou por uma grande cirurgia de urgência. A gente acredita que não antes aí de 7, 10 dias, mas é difícil especular quanto tempo isso vai demorar. Ele está consciente e consegue conversar, já recebeu a família? Ele recebeu a família, claro que ele ainda está sob efeito residual de sedação anestésica, mas ele já reconheceu os filhos, já conversou com os filhos na UTI. Como é essa recuperação? Para os próximos dias, o que o senhor espera que aconteça com o candidato? A gente espera que ele tenha uma boa evolução, porque as principais lesões, a lesão que ameaçava eminentemente a vida foi controlada, que era a lesão vascular, as lesões intestinais foram reparadas. É claro que está muito cedo para a gente especular sobre evolução, mas a gente aguarda e espera que ele tenha uma boa evolução satisfatória nos próximos dias. Qual é o tipo de cuidado que é preciso ter nesse tipo de cirurgia? Durante a cirurgia, a partir de agora? A partir de agora ele vai ser monitorizado 24, 48, 72 horas na UTI. Isso vai ser em comum acordo com a equipe também de terapia intensiva. Ele recebe antibióticos por conta dessa contaminação do abdômen e a monitorização feito, exame clínico seriado, exames laboratoriais, eventualmente exames de imagem, a depender da evolução. Além do intestino grosso, do intestino delgado e da veia do mesentério, alguma outra lesão no fígado, por exemplo? Não houve outra lesão, foram essas lesões. 3 lesões no intestino delgado, uma lesão no intestino grosso e essa lesão vascular nessa veia de uma região do abdômen que se chama mesentério, onde passam os vasos sanguíneos que vão para os intestinos. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Agradecemos pela entrevista. Agradecer a Deus
para esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na Presidente Vargas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão que mede agora, que eu adotei. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa, até o momento. Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos no Vale do Ribeira. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também, a questão da família. Tem Deus, e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima, porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar, que nós podemos juntos fazer e se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos, estão aqui, minha esposa está chegando, pedi para vir meu filho também, o Renan. A minha filha Lara não veio porque tem 7 anos, muito jovem, e o Servão está aqui. Obrigado, Brasil, estamos juntos. Muito obrigado. Bom, gente, eu sou Juliano Pimentel, sou médico, e eu vim aqui ajudar o pessoal do Terceira Livre, basicamente, com essas informações, para explicar para vocês as informações que chegaram, não de forma oficial, mas que chegaram ainda à via pública, né? E, basicamente, o maior problema que se tem num quadro de trauma como o esfaqueamento, o Jair passou, o candidato à presidência, é o sangramento desenfreado, entrar num choque hemorrágico e vir a falecer. Nesse caso, as informações que chegaram foi que basicamente ele saiu desse quadro específico e que descartou-se a lesão hepática, na verdade, ou seja, a lesão do fígado foi descartada, as lesões intestinais foram feitas e estancaram, fizeram toda a sutura necessária das lesões. O maior risco agora, a partir do momento que a pressão fica estabilizada após o momento inicial do trauma, é ocorrer algum processo infeccioso, tá? Mas nesses casos ainda, quando tem lesão intestinal, se avalia uma ileostomia, que é exatamente para reduzir a possibilidade de infecção, para poder estar avaliando mais de perto isso, tá? E as informações que a gente recebeu, e eu estou vindo aqui trazer isso para vocês, que o Alan me pediu, exatamente para explicar o que ele falou numa live, tá? O que ele explicou e trouxe para vocês na live das informações que estavam chegando sobre o quadro do presidente, né? Do
presidente não, do nosso candidato à presidência. Então, assim, é muito importante isso, porque o quadro iminente de morte por hipovolemia, ou seja, sangramento, ele já foi reduzido, tá? Aparentemente já está estável, pelas notícias que a gente recebeu, e quando a gente vai para o segundo momento agora, o maior perigo nessa situação agora é sobre a situação infecciosa, tá? Por ser um objeto pérfuro-cortante, poderia estar infeccionado, não se sabe como que o corpo responde a isso. E agora tem um quadro de observação e isso pode demorar um tempo até decidirem mudar de hospital, que é o que está sendo trazido a público agora. Tá bom, gente? Então, espero ter tranquilizado vocês de uma maneira mais específica agora, tá? Porque o quadro inicial que leva qualquer paciente de trauma à morte, que é a hipovolemia, um choque hipovolêmico, ele já foi controlado. Tudo bem? Então, obrigado aí, pessoal do Terça Livre, espero ter ajudado vocês.